Olá, amados, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo, a partir do 15. Gostaria de falar um pouco sobre, na verdade o texto vai falar sobre dois discípulos, né? O Pedro e João. Sabemos que o Senhor escolheu 11 discípulos, mas ele só andava com 3, que era Pedro, Tiago e João. E só era íntimo de um, que era o João. Já fica aí a dica para nós seres humanos, né? Que às vezes temos muitos colegas, mas nem todos são... podem fazer parte da nossa intimidade. Que possamos saber escolher e sabermos sermos amigos, né, de verdade. Então, o texto vai nos falar de Pedro e de João. Dois discípulos que tinham um temperamento totalmente diferente. Acredito que o João era melancólico, que era mais amoroso, e o Pedro já sanguíneo, colérico, né? Mais, vamos dizer, bruto, mais acelerado, mais impulsivo. Talvez eu tenha um pouco disso, né? Sou um pouco sanguínea, melancólico, às vezes sanguínea. Com a mistura de coléricos. E você? Vamos lá, né? Você é João ou você é Pedro? E depois de terem se jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas mais a mim que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui era o Cristo, né? Jesus fazendo uma pergunta para Pedro. Tornou-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito a terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a mim mesmo, né, a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E sabemos que é dessa forma, quando somos novos, nós mesmos fazemos nossas coisas, nós mesmos se vestimos, etc, etc. Mas quando já estamos idosos, precisamos de alguém, né, voltamos à nossa, vamos dizer, infância, né, quando éramos bebês e dependíamos de alguém para nos vestir, né, enfim. Então o Senhor estava falando, né, Cristo estava aqui conversando com Pedro, falando que quando ele era jovem, ele nem se cingia, mas quando tivesse, né, na idade, idoso, iria precisar de alguém para assim guiá-lo, o levar, né, onde ele queria. E disse isso significando com que morte é a vida e glorificar a Deus. Ou seja, mas aqui o Senhor estava querendo dizer, né, usando uma metáfora, podemos dizer assim, que ele estava dizendo com que morte Pedro morreria. Né, como ele poderia glorificar a Deus. Então a gente às vezes quer julgar alguém por um passado, quer julgar alguém quando se converte, quer julgar alguém às vezes antes mesmo da pessoa se converter, por ter um temperamento tal, por ser assim, assado. E devemos observar que às vezes as pessoas são dessa forma e às vezes, mesmo assim, elas vão glorificar o nome de Deus, né? Então, que você aprenda, né, a não julgar o próximo pela sua impulsividade, pelo seu jeito de ser, porque Deus sabe e Deus é tolerável, né? Deus não é nós como seres humanos, que infelizmente nós não somos tão toleráveis assim. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, que era o João, e que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Pedro querendo saber, Pedro era um curioso, né? Pedro querendo saber com que morte João ia glorificar o nome de Deus. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Por isso que a gente devemos olhar para nós mesmos,
Ou seja, olhar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, e não para o pecado do outro, né? Porque sabemos que tem pastores que pecam, obreiros que pecam, crentes que pecam, mas a gente deve examinar nós mesmos, porque cada um dará conta de si. Glutonaria é pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, vício é pecado, homossexualismo não é pecado, e tantos outros pecados sexuais são pecado, fofocar é pecado, mentir é pecado, matar é pecado, mas nós temos que se examinar nós mesmos e nós tentarmos reconhecer os nossos erros, nossas falhas e tentarmos mudar, né, mudar nossas atitudes. Então não importa como a gente começa, não importa como a gente termina. Então Pedro, ele queria saber com que morte João morreria, né? E Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, eu que sei o que é melhor, né? Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica essas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuide que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, o próprio João estava relatando aqui, né, esse contexto histórico, essa história de fato que aconteceu, né, no momento com ele, Jesus e Pedro. Então, eu e você possamos se colocar no lugar de Pedro, e eu e você possamos colocar no lugar de João e termos a consciência de como podemos glorificar a Deus, porque estamos aqui para levar a glória de Deus, independente do nosso temperamento, seja colérico, sanguíneo, melancólico, enfim. Qualquer que seja, nós não estamos aqui para condenar o outro, para julgar o outro, mas sim para examinar nós mesmos, tentarmos mudarmos, né, fazermos o melhor para que possamos entrar no céu pelas portas. Porque independente disso, só quem nos leva ao céu é o Senhor Jesus, e a nossa vida em santidade e obediência ao Senhor. Fiquem todos na paz e meditem nessa palavra, que ela é fiel e verdadeira. Deus abençoe.